Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. E o assunto de hoje é a aula número 4. Vamos falar dos ácidos fortes e aqueles que não são fortes. E mais interessante, vamos reconhecer esses ácidos somente olhando para a fórmula química, porque é ali que está o segredo. Saber se um ácido é forte, a gente pode ter essa informação somente olhando para a fórmula química. Que legal, né? Não está inscrito no canal ainda? Se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like, faça um comentário que nesse canal é muito bem-vindo, é lido e é respondido, tá bom? Então, aproveitem a aula. A força dos ácidos. Quando a gente fala em ácido forte, a gente já fica imaginando, pô, deve ser um ácido assim poderoso, né? A gente diz que ele tem um poder corrosivo grande, porque ele gera uma estrutura bastante corrosiva, que é o hidrônio ou o íon hidrogênio, né? Segundo Arrhenius. Agora, observa o seguinte: esses ácidos fortes, eles são os mais importantes para os nossos estudos da química, não só porque eles aparecem na natureza bastante, como também eles são muito utilizados na indústria. E são eles que têm esse poder ácido maior, né, como a gente diz. Nós, por exemplo, temos no nosso estômago um ácido que é forte, que é o ácido clorídrico, e ele é necessário para a digestão dos alimentos. Claro que a gente fica imaginando que a concentração deste ácido no estômago, ela não é tão grande assim, né? Porque senão poderia até digerir o próprio estômago. Só lembrando que o estômago é forrado por um muco protetor que impede que esse ácido ou que esse bolo ácido que se forma no estômago, ele acabe atacando o próprio estômago. Porém, algumas bactérias podem comer esse muco. E aí o que acontece? A gente começa a ter a digestão do próprio estômago, ou seja, formam-se feridas no estômago que a gente chama de úlceras. Quando esse ácido, o ácido clorídrico do estômago, ele é produzido em excesso e sobe pelo esôfago, lembra que no esôfago nós não temos essa proteção, esse muco protetor, e dá uma sensação de queimação no esôfago que a gente chama de azia. Então, vejam, esses ácidos eles aparecem por aí. Eu vou acabar citando várias situações onde esses ácidos fortes podem aparecer por aí. Não em concentrações tão grandes na natureza, não, mas nos laboratórios a gente tem em concentração bastante grande, né? Então vamos lá. O que seria um ácido forte? Um ácido forte é um ácido cujas moléculas que foram colocadas de ácido dentro da água, elas se ionizam em grande quantidade. Lembrando que a ionização é aquele processo em que o ácido reage com a água, liberando o íon hidrogênio ou o íon hidrônio, ou formando o íon hidrônio junto com a água, né? O H3O+. Então, quanto mais moléculas de ácido se ionizarem, mais forte é o ácido. Agora só um pouquinho, professor. O ácido cai em água. Botei o ácido em água. Botei 1.000 moléculas de ácido em água. Tá? Vamos supor, vou pegar um número, né? Botei 1.000 moléculas de ácido em água. As 1.000 moléculas se dissolvem, né, professor? Exatamente, as 1.000 moléculas se dissolvem. Mas nem todas as moléculas que se dissolvem reagem com a água. Nem todas as moléculas que estão ali dissolvidas vão se ionizar. Nem todas as moléculas que estão dissolvidas em água vão acabar originando o íon hidrogênio. Agora, quando essa proporção ela ultrapassa a 50% das moléculas, vamos supor, tu colocou 1.000 moléculas, todas se dissolveram, mas 500 moléculas, vamos botar 501, 501 moléculas se ionizaram. Então nós temos aí uma porcentagem de ionização maior do que 50%. Isso quer dizer o quê? Que esse ácido é considerado um ácido forte. Então a gente sistematizou uma ideia assim de ter um ácido forte, mas na verdade é um degradê, né, gente? Um ácido fraquinho é um ácido que se ioniza pouco, se ele vai se ionizando cada vez mais, ele vai tornando-se cada vez mais forte. Então, conforme o ácido que eu pegue, ele vai ter um grau de ionização. Esse grau de ionização é justamente a porcentagem de moléculas que se ionizam. Eu pego esse grau de ionização, multiplico por 100, é o tal de alfa, né? Grau de ionização é o alfa. Eu pego e multiplico por 100, obtenho um alfa percentual, obtenho uma porcentagem de moléculas que foram ionizadas. Para a gente entender melhor essa história, eu vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar o ácido clorídrico do estômago, tá? Ele é uma substância gasosa. Quando eu coloco em água, ele se dissolve em água, tá? Mas vamos pegar uma situação assim, ó, sem água.
Peguei 1000 moléculas, tá, que não estão ionizadas sem água. Então, ó, só um pouquinho. Então não tem íon, né, professor? Não tem íon. Vai ter 1000 moléculas de HCl, porque tu nem colocou na água ainda. Exatamente. Agora, olha só o que acontece. Quando eu coloco em água, observa ali no que vai aparecer. Coloquei em água, passou a ser aquoso, né? Então, com a água, surgem os íons. E aí nós vamos ter uma situação bem interessante. Das 1000 moléculas que nós tínhamos, que estavam íntegras, não ionizadas, quando eu coloquei a água, sobram apenas 80 moléculas não ionizadas. Ou seja, 920 moléculas estão ionizadas. Vai dizer, poxa vida, esse ácido tem muita molécula ionizada. Esse ácido é um ácido forte, né, professor? Exatamente. Se eu fosse fazer uma regra de 3, tá? 1000 moléculas é 100%, 920 moléculas seria 92%. Então, esse ácido, o ácido clorídrico do estômago, é um ácido forte, porque 92% das moléculas estão ionizadas. Então, ele vai ser considerado um ácido forte. Agora, você deve ficar pensando, como é que eu vou reconhecer se um ácido é forte ou não, professor? Bom, uma das maneiras de a gente reconhecer é olhando para o ânion. Ah, professor, tu havia falado disso, que era importante que a gente observasse o ânion. Estou circulando ele lá, tá? O ânion cloreto, no caso aí. É importante que a gente observe o ânion. Então, o ânion, ele vai me dizer se o ácido é forte ou não. Se eu reconhecer um ânion, eu vou poder dizer se esse ácido é forte somente pelo ânion? Exatamente. Então, a gente reconhece a força de um ácido pelo ânion. Até porque vamos pensar da seguinte maneira. Concorda comigo que todo ácido tem hidrogênio? Ácido tem hidrogênio, é ou não é verdade? Todo ácido tem hidrogênio. Então, a diferenciação de um ácido para outro ácido é o seu ânion. Se um ácido é mais forte que outro, a interferência aí, ela vem do ânion. Dessa polarização, da ligação covalente que ocorreu ali, do grau de ionização, do como esse ânion interage com a água. Então tem uma série de fatores aí, mas depende do ânion. E a gente fica curioso para saber o seguinte. Bom, ânion, professor, é formado pelos ametais, não é isso? É exatamente isso. É formado por ametais, tá? Isso é sempre bom de saber. E é bom de saber quem são os ânions dos ácidos fortes. A gente fica imaginando que existem muitos ácidos fortes, né? Mas os ânions dos ácidos fortes eles têm que ter nitrogênio, enxofre, cloro, bromo ou iodo. Esses são os ânions dos ácidos fortes. O Doni, e se aparecer um ácido com fósforo, então não vai ser forte? Não. Se aparecer um ácido com selênio, não vai ser forte? Não. Com arsênio não vai ser forte? Não. Com boro não vai ser forte? Também não. Tá? Olha os elementos ali. Nitrogênio, enxofre, cloro, bromo e iodo. Então, tem 5 ametais que podem aparecer. Agora, a pergunta que a gente faz é a seguinte. Sempre que nós tivermos esses ametais de um ácido, o ácido vai ser forte? Não, não necessariamente. Aí depende também do grau de oxigenação do ânion. Ah, depende da quantidade de oxigênios que aparece no ânion? Sim. Por exemplo, vocês nunca vão ter um ácido forte com apenas 2 oxigênios no ânion. Ele tem que ter no mínimo 3 para ser forte, para ser um ácido forte. E aí eu fico pensando, como é que eu vou reconhecer o ânion do ácido forte? Bom, vamos pegar um esqueminha bem simplesinho, que é uma musiquinha super, eu digo assim, quanto mais boba a musiquinha, mais parece que fica na cabeça da gente, é na verdade, tá? E aí eu pego assim, um tipo de sei eu, pego um ritmozinho aí para colocar a musiquinha, tá? E seria assim, ó, nitrogênio com 3 e o enxofre com 4, cloro, bromo e iodo com 3 ou 4, ou sem nenhum. 3 ou 4 o quê, professor? 3 ou 4 oxigênios. Nitrogênio com 3, NO3. Ou enxofre com 4, SO4. Cloro, bromo e iodo com 3 ou 4, ou sem nenhum. Cloro, bromo e iodo com 3 oxigênios ou 4 oxigênios, ou sem nenhum oxigênio. Entenderam a ideia? Como é que é? É tipo um sambinha, professor? É tipo um samba enredo de escola de samba, né? Nitrogênio com 3 e o enxofre com 4. Cloro, bromo e iodo com 3 ou 4, ou sem nenhum. É uma brincadeira, mas que dá certo. Então, tu vai olhar para o ânion do ácido e verificar se ele fecha com essa musiquinha aí, né? Ó, apareceram eles ali. São 11 ânions de ácidos fortes. São 11 ácidos fortes, então, que a gente
acaba pegando com essa musiquinha. Como é que é? Nitrogênio com 3 e o enxofre com 4. Cloro, bromo e iodo com 3 ou 4, ou sem nenhum. Nitrogênio com 3 e o enxofre com 4. Cloro, bromo e iodo com 3 ou 4, ou sem nenhum. Quer dizer, a gente brincando com a musiquinha, acaba chegando quem? Os ânions dos ácidos fortes. Prof, como é que tu sabe a carga dos ânions ali? Tu viu que a carga todos eles é -1, né? Pode ver, os ânions têm todas carga -1. O único que não é -1 ali, ó, deixa eu circular ali, ó. É importantíssimo esse ânion. Deixa eu dar uma circulada nele. É o SO4, circulando em amarelinho ali, ó, que é -2, ou 2 menos, né? Entenderam? Então, todos eles são -1. E viu que apareceu lá, ó, lá na tabelinha, lá de cima, eu coloquei, vou botar em roxinho lá, ó, circulado, ó. Eu botei, ó, a carga do ânion, ó. Eu coloquei assim, ó, coloquei como um númerozinho lá, ó. 12.111, né? 12.111. Às vezes tem gente que gosta pela tabela, aí tu olha para a tabela lá e pega a ideia na tabela. 12.111, tu já sabe a carga do ânion. Prof, e como é que ficaria a fórmula dos ácidos? Bom, a gente sabe que é nitrogênio com 3 e o enxofre com 4. Cloro, bromo e iodo com 3 ou 4, ou sem nenhum. Aí é bem simples. Por que aquele número lá que eu coloquei lá na tabela, ele não tem carga? Porque ele, na realidade, é um número de hidrogênios. Ah, prof, entendi. Aquele número que tu colocou lá é o número de hidrogênios da fórmula do ácido. Exatamente, ó. Todos têm um, ó. Todos têm um. Vou colocar aqui, ó. A gente não bota muito o número 1, na verdade. Mas eu vou colocar o número 1 para vocês enxergarem que a única exceção que não tem um dos ácidos fortes é o ácido sulfúrico. Vocês vão dizer, poxa vida, então se aparecer um ácido, ele tem 2 hidrogênios e não é o ácido sulfúrico, então ele não é forte. Se aparecer um ácido que tem 3 hidrogênios, ele não é um ácido forte. Exatamente. Pegaste a ideia. Essa é a ideia. Agora, quais são aqueles 3 ácidos que vocês não podem chegar em prova sem saber que eles são ácidos fortes? É o do nitrogênio com 3, do enxofre com 4 e do cloro sem nenhum, que é o ácido clorídrico do estômago, né? Então, esses 3 que eu circulei aí. Ó, o HNO3 é o ácido nítrico. É um ácido bastante importante, muito usado na indústria e também um dos formadores da chuva ácida. O H2SO4 é o ácido sulfúrico, também muito usado na indústria química, e ele está na água de bateria dos automóveis e ele é o principal formador da chuva ácida. E o ácido clorídrico também extremamente importante para a indústria química, e ele aparece no estômago da gente também para a digestão dos alimentos. Tá certo? Espero que tenha ajudado. Ó, na sequência agora, tá, eu vou fazer a resolução de uma questãozinha do Enem sobre esse assunto que é a força dos ácidos. Tá bom? Acompanhe essa questão que eu vou resolver daqui a pouquinho, tá? Na sequência agora, tá bom? Muito bem, gente. Vamos resolver essa questãozinha do Enem. O que ela diz aí? Os processos de industrialização têm gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Ah, ele está falando de chuva ácida. Aí vamos dar uma circuladinha lá, tá? Chuva ácida. É um assunto ambiental, né? Os ácidos usualmente presentes com maiores proporções na água da chuva são H2CO3. Ah, legal, ó, já está citando uma fórmula de um ácido, não é verdade? Ó, a fórmula de um ácido é H2CO3. Formado pela reação do CO2 atmosférico com a água. Ah, olha, ele cita uma reação aqui. Ó, vamos dar uma circuladinha aqui, ó. Eu sempre gosto de ir circulando e anotando as coisas, porque pode ser que isso ajude a resolver a questão, né? O HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses 4 últimos são formados principalmente a partir das reações da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. Queima de combustível, né? Fóssil que pode ser gasolina, óleo diesel, querosene. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental.
Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas? Pessoal, quem é que confere maior acidez? Quem confere maior acidez são os ácidos que são fortes, tá? Os ácidos fortes conferem maior acidez. Aí o que a gente tem que olhar para descobrir quem são os ácidos fortes? Olhar para o ânion, tá? Como é que a gente brinca? Nitrogênio com 3 e o enxofre com 4. Eu já circulei os dois ali. Cloro, bromo e iodo com 3 ou 4, ou sem nenhum. Pode ver, ó. Desses ânions que eu circulei, tá? Nós temos aquele que tem o nitrogênio com 3 e aquele que tem o enxofre com 4. Não é verdade? Esses dois são ácidos fortes. Então, nitrogênio com 2 é ácido forte? Não. Então, a alternativa A eu já tiro fora. Tá? O enxofre com 3 é forte? Não. É o nitrogênio com 3 e o enxofre com 4, professor. Ah, então tá. Então, isso não é forte também, isso não gera grande acidez também. Ó, aqui na outra, nitrogênio com 2 e o enxofre com 3. Né? Também estão fora. E os dois, nesse caso, os dois estavam fora, né? Não são ácidos fortes. Agora, olha só a D, ó. O enxofre com 4 e o nitrogênio com 3. Né? Então, nós temos aqui a resposta. Né? Ó, carbono. Aqui é só olhar. Ó. Carbono gera ácido forte. Quem são os elementos capazes de gerar ácidos fortes? O nitrogênio, o enxofre, o cloro, o bromo e o iodo. Eles têm que estar presentes nos ácidos fortes. Tá bom? Então, aí o carbono não gera ácido forte nem inorgânico e nem orgânico. Espero que tenha aproveitado aí esta resolução. Tá bom? Muito bem, pessoal. Espero que tenham aproveitado essa aula de hoje, que ela tenha sido bem proveitosa, porque a gente também fez um exercíciozinho no final, que eu acho legal, né? E viu os ácidos fortes, assunto bem importante para Enem, vestibulares, para faculdade, para o colégio. Tá valendo para tudo, né? E a gente conseguir reconhecer um ácido forte é extremamente importante para o estudo da química. E lembra que é só olhando para a fórmula, né? Então a gente não precisa de grandes coisas assim, né? Eu estou com visita aqui, ó. Uma visita aqui do lado. Deixa eu pegar minha visita aqui, ó. Olha só. Essa aqui é a minha gatinha, a Lisa. Tá? E elas estão de brincadeira. As duas gatinhas que eu tenho estão correndo por aqui. Tá bom? Gente, tem uma chavezinha Pix que está aparecendo aqui em cima, tá? Se vocês puderem auxiliar o prof com qualquer valor, tá? Será muito, muito, muito bem-vindo, tá bom? Para ajudar a gente a produzir para o canal, né? Para ajudar a gente a fazer o trabalho aqui, que não é pequeno, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, tá? E até nosso próximo encontro com um pouquinho de química, de física ou de matemática, sei eu, tá bom? Até a próxima!